Eu relutei um pouco para gravar esse vídeo, mas eu acho que é um vídeo de grande importância para as pessoas, porque as pessoas têm muito preconceitos, muito julgamento referente à magia e ao ocultismo. Então, seria interessante que mais pessoas, assim como eu, desmistificassem muito isso. Eu vou ler um texto aqui de um mago chamado Frater Bruno, se vocês quiserem pesquisar sobre ele. O nome dele é Frater Bruno. Ele escreveu esse texto que fala exatamente tudo o que eu acredito. E eu espero que com essa leitura desse texto que eu possa fazer aqui para vocês, vocês possam entender um pouquinho mais o que é a magia, o que é o ocultismo. Porque tem muita gente que acredita que isso só leva para o lado errado, para o lado do mal e para fazer maldade. E não é isso, gente. É muito preconceito que as pessoas têm sem entender de fato o que é e o que é a alta magia, o que é de fato ser bruxo, ser bruxa, ser curandeira, ser o que for, né? E mexer com magia. As pessoas acreditam que isso seja para o lado errado, para o lado do mal, e não é. Mexer com o ocultismo também se pode usar a força dessa energia para o bem. E sim, eu utilizo ela para o bem. Eu vou ler o texto e espero que fique claro também para quem tem dúvidas ou tenha preconceitos, para que se informem também quando a gente tem algum tipo de certa dúvida ou preconceito, para que a gente possa estudar e ver e entender um pouco melhor sobre aquilo, para poder de fato ter algo mais concretizado, né? Ter mais clareza sobre aquilo, para você poder falar algo, né? Tem muita gente que fala sobre muitas coisas sem entender bolufas nenhuma. Eu vou ler o texto aqui para vocês, sem mais melongas. O medo do ocultismo é um reflexo da ignorância e da manipulação das massas ao longo da história. Durante séculos, os que detinham o poder institucionalizado, sejam reis, sacerdotes ou dogmas, fizeram do conhecimento uma ameaça e da magia um tabu. O oculto, por sua própria definição, não é o mal, mas aquilo que está velado, reservado aos que ousam ver além do véu das ilusões. A religião, em sua forma mais dogmática, estabelece um caminho onde o homem deve seguir regras pré-definidas, aceitando verdades impostas sem questionamento. Nela, Deus é colocado como um ser externo, separado do homem, cujo favor deve ser conquistado por meio da submissão e do medo. O mago, por outro lado, não busca um Deus distante, mas sim o Deus que habita dentro de si. Deus está dentro da gente, não fora. Não temos que buscar Ele fora, Ele está aqui dentro. Ele compreende o grande arquiteto do universo não como um senhor tirano, mas como a sua própria inteligência cósmica, acessível através do conhecimento e da experiência direta. A magia é um caminho de liberdade, porque não existe fé cega, mas sim experiência e transformação pessoal. O verdadeiro mago não se contenta em crer, ele quer saber. E esse saber não é apenas intelectual, mas vivencial. Ele manipula forças universais, compreende as leis naturais e se alinha ao fluxo da criação, tornando-se co-criador, ao invés de mero súdito do destino. O medo do ocultismo nada mais é do que o reflexo do próprio medo do poder, do próprio poder. Muitos temem olhar para dentro e descobrir que sempre foram mais do que escravos de dogmas. Temem assumir a responsabilidade de suas escolhas e compreender que o bem e o mal não são forças externas a serem adoradas ou combatidas, mas polaridades dentro de si mesmos. A magia não promete redenção, mas sim autodomínio. E esse é um fardo pesado para aqueles que preferem permanecer no conforto da obediência passiva. Seguir o caminho da alta magia é honrar o grande arquiteto do universo da maneira mais sublime, sendo livre. Pois um criador
verdadeiramente divino não deseja servos, mas deuses em potencial, que expande a luz do conhecimento pelo próprio mérito. E essa é a maior diferença entre o religioso e o mago. Um ajoelha-se diante do mistério e o outro o desvela-se e se torna parte dele. Que texto, hein, gente? Espero poder ter contribuído um pouquinho. Gratidão.